Vamos ler, eu queria ler para a edificação nossa nesta manhã, o texto no primeiro livro de Reis. Não sei quando foi a última vez que você abriu o primeiro livro de Reis, mas está aí, mais ou menos no meio da Bíblia. Primeiro livro de Reis, no capítulo 10. Primeiro livro de Reis conta a história, obviamente, dos reis de Israel, e tem um outro livro que se chama o livro das Crônicas, que conta também quase a mesma história. A diferença de um para o outro é que o livro de Reis conta a história até a destruição de Jerusalém, e o livro de Crônicas conta a história de alguém que viveu já depois desse período. Então ele já dá umas interpretações adicionais, porque ele viu o retorno, ele viu várias coisas que quem escreveu o livro de Reis ainda não tinha oportunidade de contemplar. Então aqui nós temos um relato no capítulo 10 do primeiro livro de Reis. E esse relato conta de uma visita que aconteceu. Uma mulher estrangeira veio visitar um dos reis de Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. E diz aí que ela chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. E Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus sacrifícios, dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquela palavra, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar pedindo instrução e iluminação do Espírito. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Não somos, por natureza, capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, nos dê agora compreensão e ajuda-nos a identificar-nos com aquilo que o Senhor relatou neste episódio que acabamos de ler. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida de qualquer empreendimento, seja ele uma igreja, seja uma empresa, seja um clube, seja qualquer que seja o empreendimento, você dependerá inevitavelmente de uma fama. Não tem como você viver sem fama. E se você não se preocupa com a fama, é pior, porque tem alguém que vai preocupar e vai criar uma fama para você. E geralmente a fama que outros criam acaba sendo algo que te difama. Às vezes não é raro você descobrir que na empresa onde você trabalha é comentado entre as pessoas que você é uma pessoa, ou que você tem uma fama. Eles não te contaram, mas está circulando aí que você tem uma fama.
Então, a fama é algo que, de uma forma ou de outra, todos nós teremos. E esse texto que nós acabamos de ler, como vocês viram, fala de o resultado e as implicações da fama que Salomão tinha e como é que isso foi usado para trazer pessoas para conhecer e ver as coisas que não podiam ser vistas de longe, numa época onde não se tinha internet e nem podia postar algo que estava acontecendo em Jerusalém. Alguém tinha que realmente vir e ver com seus próprios olhos. Para o irmão que chegou agora, aqui nós estamos vendo o primeiro livro de Reis, no capítulo 10, tá bom? Então, hoje eu gostaria de pensar, então, como é que nós entendemos esse episódio aqui, dessa visita dessa mulher. E o meu objetivo é exatamente desafiar vocês, membros da igreja aqui do Grajaú, a se preocupar com isso. A fama da igreja, a fama daquilo que vocês fazem aqui precisa, de alguma maneira, ser vista e percebida corretamente pelos que estão passando por aí. Olha, não se iludam, várias pessoas devem passar na porta, especialmente quando o culto está andando, que ninguém está olhando para lá, só o pastor que está olhando para fora, e eles passam olhando. Eu sempre que eu estou aqui, eu vejo, as pessoas passam olhando. E por que elas estão olhando? Elas querem saber o que acontece dentro dessa igreja, por que esse povo está aí, tanta gente sentada e só uma pessoa falando, um silêncio de morrer, né? Tem igreja que é um barulho, né, infernal, mas então eles passam olhando. Então, quer queiramos, quer não, a igreja, o local, ele comunica, ele passa uma fama. E nesse texto, então, nós temos alguns pontos que eu queria, então, deixar com vocês sobre a fama, como é que isso pode colaborar para que o reino de Deus nesse lugar, ou mesmo na sua casa, seja propagado de maneira eficaz. Então, em primeiro lugar, veja aí no capítulo 10, no versículo 1, é dito que a rainha de Sabá, ela ouviu, né? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Primeira coisa que eu percebo aqui é uma associação, tá? Uma associação entre a fama de Salomão e o nome do Senhor. E essa é a primeira lição que eu quero deixar com vocês. Você sabe qual é a associação que as pessoas fazem com o seu nome? Você já parou para pensar nisso? Você não vai fazer isso agora, mas se um dia, faça isso depois. Vá no Google, digite o seu nome, entre aspas, e veja o que aparece. Às vezes vai ter um lutador de boxe com seu nome, às vezes vai ter várias pessoas que têm o seu mesmo nome, exatamente seu nome. Se você tem um nome muito diferente, talvez se digitar vai aparecer só você mesmo. Aí eu, por exemplo, eu sei que tem um juiz com meu nome, tem um jogador de futebol que tem meu nome, tem um boxeador que aparece sempre arrebentado a cara, pelo jeito ele não ganha muito, né? E tem o meu nome, e também tem eu que apareço lá. E geralmente eu vejo o que está associado com o meu nome. Se você fizesse isso com o seu nome, o que apareceria? Às vezes você digita isso, aparece pessoas que têm problema na justiça, aparece no diário oficial, alguma coisa. O que é que está associado com o seu nome? Quando as pessoas mencionam o seu nome, o que vem à mente? Especialmente pessoas que são mais proeminentes, pessoas que são mais ricas, como era o caso de Salomão, é muito fácil criar um mito em relação àquela pessoa. Não é verdade, mas as pessoas criam mito. Como eu falei para vocês, a gente não tem fama, os outros criam para a gente.
Então, a primeira coisa que eu aprendo então aqui é que mesmo sendo uma pessoa sábia, uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito rica, como Salomão era, a gente não sabe se ele era bonito. Ele não fala sobre isso. Se ele tinha olhos azuis, se ele tinha cachos louros, ele não sabe nada sobre isso. E também o texto não fala, mas fala que a fama de Salomão para aquela mulher que não era daquela região, a região de Sabá, de onde ela veio, é mais ou menos uns 1.600 quilômetros de onde Jerusalém estava. 1.600 quilômetros, gente, é daqui de São Paulo quase lá para frente de Paraná, para muito mais, né? 1.600 quilômetros você já chega em Porto Alegre quase, mas é muito longe, ela veio de longe para fazer essa visita. E isso me desafia a pensar de como a nossa igreja, de como eu como cristão tenho me relacionado com as pessoas. E aí você pode me dizer, pastor, mas eu não posso, não sou responsável por que as pessoas pensam de mim. Eu lamento, mas não tenho como, porque as pessoas elas mentem ao meu respeito, as pessoas inventam, as pessoas aumentam, as pessoas omitem, eu faço tanta coisa boa, mas ninguém nunca viu. Então eu não tenho como ficar preocupado com a minha fama. Bom, quem quiser achar o que quiser de mim, eu não tenho nada com isso. Eu levo a minha vida, eles levam a deles. Olha, não, isso não é verdade, irmãos. Você sabe por quê? Porque todos vocês que estão aqui dentro são pessoas que têm uma vida lá fora. E quando vocês entram aqui, porta dentro, vocês trazem a fama de vocês para essa igreja. E até que uma pessoa que às vezes não conhece a igreja, não sabe nem pronunciar o nome presbiteriano, que é muito difícil de falar. Quem não é presbiteriano não sabe falar esse nome. Então, até que ele entre e conheça e saiba que é uma igreja que faz parte de um conglomerado de igrejas e que tem teologia reformada e tudo isso, a igreja é a igreja do José que trabalha naquela oficina. A igreja é a igreja do Manuel, que é o vidraceiro. A igreja é a igreja do Felipe, que é o motorista de ônibus. Então, a igreja é uma igreja das pessoas. Então, a fama nossa é que faz essa divulgação. No caso de Salomão, vocês viram aí, se você tiver com uma caneta e gostar de sublinhar a Bíblia, sublinhe isso aqui: a fama de Salomão era com respeito ao nome do Senhor. Alguma coisa aquela mulher viu naquilo que era falado sobre Salomão, que associava o nome de Salomão com o nome do Senhor. Que coisa boa de ter associação, não é mesmo? Imagine, se alguém falar o seu nome, a primeira coisa que vem é o nome do Senhor. Nossa, isso é um privilégio, é uma honra muito grande. E olha, Salomão nem sempre foi assim. Você pode estar pensando, nossa, mas aí, quem é que dentre nós aqui seremos como Salomão? Ninguém. Mas nós não precisamos ser como Salomão. Se você olhar, por exemplo, olha só, na sua Bíblia aí, se você passar uma folha para frente, já tem um relato terrível de Salomão, que eu não desejo para nenhum de nós, que é o capítulo 11, onde fala da idolatria de Salomão, onde fala que ele se corrompeu por causa de várias mulheres, e nesse mesmo capítulo ele morre. Então, Salomão não foi sempre assim, famoso e com o nome associado com o nome do Senhor. Não estou colocando Salomão como o modelo, mas eu estou mostrando que é importante que nós nos preocupemos com a fama, certo? A igreja do Grajaú precisa da sua fama. Não é porque você é importante, porque você tem uma conta no Facebook com 5.000 amigos, não. É porque Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. E as pessoas olham para as nossas vidas para dar glórias a Deus. Então, isso é uma coisa inevitável, não tem como. Tá? Esses dias eu estava no trânsito, eu ando de moto, e eu estava vendo um carro lá, né, e tinha um adesivo muito grande, né? Presente de Deus.
Puxa vida, o carro estava todo arrebentado, o cara não estava cuidando do presente de Deus, né? Sujo, amassado, mas enfim. E aí a hora que alguém, uma moto, meio que fechou, esse cara, que era dono do presente de Deus, abriu o vidro e xingou aquele palavrão assim, com várias letras, né? Quer dizer, quem está observando de longe está vendo, nossa, mas quem é essa pessoa? Que tem a coragem de botar um adesivo desse tamanho no vidro do carro falando que é presente de Deus, e obviamente você vai imaginar que a pessoa é algum tipo de crente, não é mesmo? Mas também não mexa com ele, com esse crente, porque se ele se encrespar com alguma coisa, ele vai te xingar, ele vai te dividir, vai responder com toda a pecaminosidade do coração. Fama. Às vezes você tem uma fama e você nem sabe, então cuide disso, cuide disso. O que eu preciso fazer, Adriano? Olha, primeiro, você precisa conversar com as pessoas, né? Não da igreja, pessoas que te conhecem. Converse com as pessoas da sua vizinhança. Às vezes você tem uma vida tão escondida, e não é por interesse, não é por assim, quase que sem pensar, mas você entra e sai da sua casa e ninguém nunca viu, e só sabe que você chega 10 horas da noite do trabalho e sai cedo, 4 horas você já está na rua pegar o primeiro ônibus. A pessoa não te conhece. Domingo você some, ela não sabe onde você foi, né? Quem é crente, quem não é crente, fica em casa no domingo fazendo um churrasco, né? Vai lavar o carro, vai. Quem é crente desaparece, a pessoa fala, mas onde essa pessoa foi? Ela trabalha de semana inteira, em domingo ela some, né? E à noite some de novo. Então as pessoas não sabem, gente, elas não sabem o que a gente faz. Então você tem que, de alguma maneira, se apresentar, ir até o vizinho, as pessoas, olha, meu nome é fulano, eu trabalho em tal lugar, e frequento uma igreja, né? E se precisar de alguma coisa, as pessoas têm que saber quem você é. Do contrário, elas ouvem somente o barulho, né, pela parede. Se algum dia você tiver que matar uma barata em casa e sua esposa gritar comida barata, eles vão achar que você está batendo na esposa, né? Essa esposa aí, ela apanha do marido, que eu já vi os gritos, né? E o cara com um pau batendo. Então, a cabeça das pessoas estão imaginando. Salomão era alguém que cuidava da sua fama. E eu desafio você a fazer o mesmo, não por causa de você, mas por causa da igreja que você representa e porque essa igreja é a igreja do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Cuide da sua fama. Segunda coisa que o texto também nos ensina é a respeito do interesse que as pessoas têm quando vêm conhecer. Diz o texto que essa mulher veio provar Salomão. Tá? Você já pensou nisso? Se eu fosse Salomão, a primeira resposta que eu teria, se o meu secretário viesse falar, olha, tem uma pessoa que quer vir te visitar, uma rainha, é mesmo? E o que ela quer fazer? Ela veio aqui que ela quer fazer um teste com você, quer provar. Não sou estranho? Por que uma mulher gostaria de vir provar alguém que é já internacionalmente conhecido? Salomão, depois vocês leiam no capítulo 4, vamos ler agora 4, versículo 29, veja, Salomão já tinha um currículo que dispensava pessoas virem fazer testes com ele. Capítulo 4, versículo 29, olha só o que é dito a respeito de Salomão. É dito que de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, também enviado de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então ele não era alguém que estava iniciando uma carreira, ele não era alguém que estava ainda se tornando conhecido, não, ele já era uma pessoa de renome internacional. Por que essa mulher quer vir testá-lo? Bom, porque eu não sei, mas a gente não precisa
se aprofundar nisso. As pessoas entram na igreja porque elas têm alguma dúvida. As pessoas procuram a Deus porque elas têm alguma dúvida. Talvez não seja a dúvida mais importante. Ela não saiba que ela precisa de Cristo, ela precisa de arrependimento. Ela não sabe disso. Ela entra querendo saber como é que ela consegue voltar a conversar com seu filho, com o qual a pessoa brigou, já faz 3 anos que ela não fala com o filho, com o marido, ou coisas assim. Ela quer resolver isso. Isso não é a coisa mais importante, mas é o que ela quer, é o que ela precisa. E essa rainha de Sabá, ela veio porque ela queria prová-lo. E é lógico, esse desejo de querer provar Salomão tem alguma coisa por trás, a gente vai ver. Mas ela veio prová-lo, e segundo o texto diz aqui, perguntas difíceis, né? Ela achava difíceis. Então, isso é uma coisa muito comum. Às vezes as pessoas vêm me cumprimentar, não aqui, né, em outros lugares, e vêm sempre fazer perguntas que ninguém nunca respondeu nos últimos 10 séculos, né? Por que isso? Eu não sei. Vamos falar de uma coisa mais fácil, né? Mas as pessoas gostam de perguntar perguntas difíceis. E essa mulher veio então, e ela tinha interesse de provar Salomão com perguntas difíceis. Perguntas difíceis aqui não são perguntas só complicadas. Vocês já devem saber que a Bíblia, essa parte da Bíblia, quando ela foi escrita numa outra língua. Estou vendo aqui várias bandeiras de outros países, né? Então, a Bíblia, quando ela foi escrita, esse texto aqui foi escrito numa língua que é a língua hebraica, não é o hebraico que fala hoje em Israel, é um hebraico primitivo. Mas então, quando esse texto foi escrito, a palavra que eles usaram aqui para falar de perguntas difíceis significa que era um enigma. Então, a rainha de Sabá era alguém que tinha enigmas. O enigma é um fato que você conta e você não sabe exatamente resolver. Vocês devem se lembrar do enigma que Sansão contou por ocasião do casamento. Quem não sabe do que eu estou falando, leia depois em Juízes, no capítulo 13 até o 15. Mas Sansão contou um enigma, porque ele tinha matado um leão e tinha depois comido o mel que cresceu na carcaça desse leão. Então ele contou o enigma. Quem não sabia da história não tinha como resolver o enigma. Então enigma é isso. E a rainha de Sabá, ela veio com perguntas difíceis para provar Salomão. E eu acho, irmãos, que a razão por que ela fez isso tem a ver com a legitimidade. As pessoas querem saber se realmente aquilo que nós falamos, aquilo que nós proclamamos, vem de nós mesmos. Eu quero ir lá ver esse tal Salomão. Esses provérbios que eu tenho visto circulando por aí são muito bonitos, tudo, mas será que ele não está copiando isso de algum lugar? Eu quero ir lá vê-lo pessoalmente, eu quero perguntar coisas a ele, eu quero indagar. E isso, meus irmãos, nos dá uma grande lição. Não existe nada mais poderoso do que você conversar com as pessoas e deixar que elas te indaguem. Às vezes é mais fácil você passar a enfiar um folhetinho na caixa de correio das pessoas do que você encontrar com a pessoa. Não é tocar a campainha na hora que ela está dormindo, não. É na hora que ela está na rua. Você deixar ser indagado, você deixar ser abordado e conversado. E as pessoas têm perguntas. Se você diz, pastor, mas eu nem deixo a pessoa perguntar porque eu não sei responder. Se fosse o senhor é fácil, mas se a pessoa vem perguntar para mim, eu não sei responder, vai que eu respondo uma coisa errada e a pessoa que não vai para o céu de jeito nenhum, né? Gente, não preocupe com isso. As pessoas, elas não estão, e elas sabem que nem todo mundo tem as respostas. Mas pelo menos você pode ser um canal. Você pode dizer, olha, muito boa pergunta, eu não sei a resposta, mas eu sei quem sabe. Vai, leva lá para o pastor Maurício, ele sabe. Então, alguém sabe da resposta, e você vai ser um mensageiro.
Então ela veio prová-lo com perguntas difíceis e diz o texto que ela veio, né? A vinda dela deve ter sido uma vinda que causou uma comoção nacional. Diz aí, ó, ela viajando. Quem é que viaja com uma comitiva cheia de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas? Quem é que viaja desse jeito? Você vai fazer uma viagem de Natal, final de ano, você pega todas, não é algumas, todas as suas bijuterias e joias, tudo que você põe na mala? De jeito nenhum. Primeiro porque eles podem perder a mala. Chega lá, o voo chegou, sua mala foi parar lá no outro país. E aí? Não, você não carrega esse tipo de coisa. Mas essa mulher trouxe, é lógico, ela vai dar isso a Salomão. É um presente que ela vai trazer, mas ela trouxe muita coisa, muita gente, diz o texto aí, que veio uma comitiva enorme, e vieram todos, e compareceu perante Salomão. E aí vem uma parte que eu gosto, que deve ser um desafio para aqueles que querem se tornar pessoas que se deixam ser indagadas por quem passa, por quem entra, por quem nos atende. Diz o texto que, veja aí, no final do versículo 2, que ela compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Olha, eu vou perguntar aos pais, né, que estão aqui hoje, quanto tempo leva para sua esposa contar tudo que tem na mente dela? Quanto tempo? Saber ouvir, irmãos, é uma arte. Muitas pessoas, quando alguém começa a falar alguma coisa, geralmente quem não é crente não vai falar de coisa reformada, não vai falar de coisa da Bíblia, vai falar das coisas dele. Mas você ouviria alguém, você continuaria falando, vamos dizer que você quisesse contar um relato, uma história, alguma coisa da sua vida para alguém, e a pessoa, a cada 5 palavras que você fala, ela diz assim, não, a gente não continua. Especialmente uma mulher, ela não continuaria falando a alguém que fica pontuando o que ela está falando com o famoso entendi. Isso significa que qualquer hora que ela quisesse parar já estava bom, já tinha conteúdo de sobra para aquela conversa. Mas o fato de essa mulher ter conseguido expor tudo o que ela trazia em sua mente, isso me diz muito sobre Salomão, mais do que sobre ela. Me diz sobre alguém que aprendeu a ter a simpatia, a de ter o espírito que permite que as pessoas pelo menos se aproximem. Tem gente que a gente tem até medo de aproximar para conversar. Salomão aparentemente não era uma pessoa assim. Ele era uma pessoa, né, aproximável, uma pessoa aberta. Então seja uma pessoa assim, meus irmãos. O povo de Deus tem que ser um povo que seja acessível. Agora está todo mundo de máscara, mas quando não era assim, o crente tem que ser uma pessoa muito séria. Essa, puxa vida, eu precisava contar uma coisa alegre para meu irmão, mas ele está tão sério, acho que eu não vou contar, porque a gente tem que ter essa empatia com as pessoas, e Salomão acaba sendo uma pessoa assim. Repito, Salomão não é o nosso modelo, e nem ele foi sempre assim. A gente já viu que logo também ele se tornou em outra pessoa diferente, mas nesse ponto ele é registrado como alguém assim. Diz o texto no versículo 3, então, que Salomão deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Mas eu acho interessante que a rainha de Sabá, ela não ficou fora de si com as respostas que ele deu. Vocês viram isso? A rainha de Sabá, certamente não tem como eu mostrar para vocês agora, mas ela
pelo tipo de pergunta que elas faziam, né, essas perguntas difíceis, o termo hebraico aqui mostra que ela também era uma sábia. Daí, Salomão não ter também criado o caso com ela vir prová-lo com perguntas difíceis. Então, devia ser lá, ela devia ser parte de alguma entidade de certificação internacional de sabedoria, alguma coisa assim. Então, ela devia ser também uma mulher sábia. Mas ela não ficou, então, encantada, ela não ficou como que fora de si com as respostas. Ela vai ficar fora de si mais adiante. Mas o ponto, então, que eu quero deixar aqui, na segunda lição, é: as pessoas querem vir provar-nos. As pessoas precisam ter essa liberdade para vir e perguntar, indagar sobre a nossa vida, sobre problemas que elas têm. E para que isso aconteça, você tem que dar o primeiro passo. Não espere que a pessoa irá dar. Tá? Você que mora, talvez pessoas que moram talvez a maioria que mora em casa, né? Mas você conhece assim, de entrar na casa do seu vizinho? Tem gente que a casa do vizinho e a sua praticamente é a mesma, né? De tanto que você conhece, você deixa o cachorro lá, se precisar, manda fazer uma entrega lá. O vizinho é alguém de casa. Tem gente que não é assim. Então, torne uma pessoa acessível. Deixe de ser uma pessoa que outros venham para indagar. É assim que a igreja do Grajaú irá crescer nessa região. Tá? Quem é a pessoa que mora exatamente aqui na frente da igreja? Geralmente, as igrejas, os que frequentam não são pessoas que são do outro lado da rua ou do vizinho. Esses são sempre os que reclamam do barulho, dos carros que param na porta deles. Por que as pessoas que são da vizinhança imediata não têm interesse, às vezes, né? Não têm interesse no que nós fazemos aqui? A gente precisa saber. E já procurou saber? Tá? Então, é importante que isso aconteça. Salomão, ele torna-se uma pessoa cada vez mais influente na proporção em que ele tem essa disposição de ouvir. Tá? Crente tem que ser mais preparado para ouvir do que para falar. E às vezes eu vejo que as pessoas preocupam-se demais em ficar pronto, saber tudo para poder responder tudo. As pessoas não querem resposta. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta, para mim é comum isso, né? Eu estou dando uma palestra, a pessoa tem uma pergunta. Aí a pergunta é desse tamanho. Na verdade ela não queria perguntar, ela queria cooperar comigo no pedaço da minha aula. Porque as pessoas querem falar, elas querem, e elas não têm esse espaço, e nós precisamos ter essa disposição. Então essa é a segunda lição. Primeira é: cuide da sua fama. Segundo, esteja aberto para que as pessoas perguntem, indaguem e te conheçam. Terceiro e último, diz o texto que a rainha de Sabá, no versículo 4, vendo a sabedoria de Salomão, e a casa que edificar, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados. Olha o que essa mulher está olhando. Tem pessoas que têm uma percepção bem mais aguçada. Quantos aqui já viram? Homens. Uma mulher entrando numa casa e tem uma estante, ela passa o dedo, tem uma poeira assim. Ou, e o que é bom, às vezes eu entro numa comida por quilo, eu vou pegando, não pego muito, mas vou pegando tudo que tem pela frente. Aí minha esposa vem atrás: você pegou daquela maionese? Peguei, Zé. Ela tá ruim. Como assim tá ruim? Tá aqui no buffet. Não, ela tá meio com a coloração de que essa maionese esteve aqui já faz muito tempo. Então,
Homem não repara na comida, repara depois que ele está passando mal, acho que eu comi uma coisa estragada. Mas aí já é tarde demais. Mas olhando, eu estou falando isso não para criticar as mulheres, mas isso é uma coisa boa. E a rainha de Sabá, certamente enquanto ela está observando tudo isso, né? Olha o que ela está observando. Ela está observando a comida que tem na mesa. Ela não está provando, ela está observando. O lugar dos seus oficiais. Quem é que observa isso? Onde é que o vigia fica? O serviço dos seus criados. Se a faxineira vai, se a empregada, como é que ela coloca? Isso é cuidado. Se a mulher pedir para o marido, vai lá estar com um café para visita, ele vai lá, vem segurando a xícara na mão. Se a mulher for, não, ela vai colocar na bandeja, num pires, né? Uma toalhinha, uma colherzinha, não é mesmo? Então, isso é parte do cuidado. Então, eu gosto que seja assim, porque a perspectiva de quem está falando aqui é dessa mulher, e ela está observando os detalhes, ela está observando os detalhes. E olha, ela diz até que ela olha nos trajes dos criados. Talvez olhando a roupa dele, se a roupa está passada, se a roupa está amassada. Você que é filho, quantas vezes sua mãe falou, você vai sair com essa roupa? Desse jeito, para você está ótimo, né? Está quente também. A sua mãe viu alguma coisa errada, rasgada. E filho geralmente tem isso, tem muita roupa nova, ele vai pegar mais esculhambada para sair. Está cheio de roupa nova, boa, mas ele escolhe. E essa mulher observou isso também, a roupa. Agora, ela chega num ponto, vocês viram aí, que ela observou o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Aí sim, quando ela observou isso, diz o texto que ela ficou como fora de si. Isso significa que no contexto da nossa vida, as pessoas entram na sua casa e ficam olhando, olha, ele tem uma televisão, olha só esse quadro, nossa, dá uma foto de você lá, não sei na onde, você visitou já o Cristo Redentor, puxa, eu nunca fui lá. E as pessoas vão entrando. Então, e o que ela observa na sua casa? Será que ela vai sair lá lembrando, olha, aquela pessoa lá, eu fui na casa dela, ela já visitou a Disney, ela já visitou o estrangeiro, eu já fui lá na Argentina, eu vi foto, tem a foto dela abraçada com o Papa, tem essas coisas todas, as pessoas veem e guardam. Agora, tem alguma coisa na sua casa que, se uma pessoa visitar, ela vai sair de lá vendo que você é alguém temente a Deus, que serve ao Senhor? Não é um versículo falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem não é crente não sabe nem de onde é isso, não vai saber que se dá Bíblia. Mas está lá escrito, Josué. Quem é que sabe o que é Josué, gente? Gente que não é crente não sabe disso. Agora, se você tiver bem na mesa de entrada, não é uma Bíblia aberta no Salmo 90, não, que isso tem em igreja católica, tem em cemitério, em todo lugar. Mas é alguma coisa que demonstre que naquele dia você já teve o seu momento devocional, você é alguém temente a Deus, você é alguém que... Então, isso precisa fazer parte, né, da sua vida, do seu contexto. E a rainha de Sabá, quando conhece a vida íntima de Salomão, os detalhes da sua casa, da sua vida, da sua rotina, ela confirma aquilo que havia ouvido. Diz o versículo 6 que ela comentou isso, né? Foi verdade a palavra que a teu respeito eu ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras. Olha só. Agora a gente entende por que ela veio. Ela estava achando que era uma grande mentira essa história de Salomão ser sábio, dele ser isso, ser aquilo. Ela veio para ver se isso realmente era verdade. E ao vir, diz o texto que ela veio e chegou à conclusão de que era muito mais. Não me contaram a metade, era muito mais. Meus irmãos, deixa eu fechar a Bíblia, senão eu não paro de falar.
As pessoas que visitam a nossa igreja, as pessoas que visitam a sua casa, precisam ter essa expectativa. Uma expectativa que ela não é apenas correspondida, é uma expectativa que vai além. E eu pergunto, será que se as pessoas conhecerem a minha casa, o meu local de trabalho, elas vão ter aquele estalo, aquele momento, realmente isso era verdade, ou vai ser o contrário? Pastor, na minha casa atualmente está uma reforma, está uma bagunça, né? Se alguém for lá, é perigoso a pessoa perder a fé, porque é uma confusão tão grande. Mas eu não estou falando de coisas bonitas, irmãos, estou falando de local aconchegante, pessoas se sintam próximas de Deus, pessoas que vejam que você é alguém que confia e que conhece e ama o Senhor. É isso que elas precisam ver. Porque bagunça todas as casas têm. Você acha que não, porque quando você vai na casa de uma pessoa, ela arruma a casa para você ir lá, sabia disso? E aí você acha que a casa dela é arrumada, mas não é. É uma bagunça igual a sua também. Mas as pessoas arrumam a casa. Então que Deus nos ajude a sermos pessoas que tenham e cuidem da nossa fama. Segundo, pessoas que deixam ser indagadas e perguntadas. E terceiro, pessoas que tenham uma vida que confirme a expectativa que as pessoas têm a respeito do que Deus faz em nós. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo testemunho da Tua Palavra e por aquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos Tua graça para que essas coisas que ouvimos hoje se concretizem em nossa vida, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.